E se eu te dissesse que a vida que tu tá vivendo hoje é resultado das palavras que tu falou ontem? E se eu te revelasse que existe uma lei espiritual, tão real quanto a gravidade, que faz cada palavra tua virar semente e cada semente virar realidade? E se Deus estivesse te mostrando agora que não é só o que tu pensa, mas o que tu declara, que constrói o caminho por onde tu vai caminhar? Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra e sobre como Deus já disse que tudo o que Ele fala acontece e que tudo o que tu fala fica criando movimento no mundo espiritual. Fica comigo. Tu já percebeu que tem gente que estraga o próprio futuro com a boca? E tem gente que muda a própria vida, também com a boca? Tem gente que acorda dizendo, hoje vai ser difícil, e adivinha, fica difícil. E tem gente que acorda e declara, Deus está comigo, então vai dar certo. E algo muda no ambiente, no coração e até no jeito de caminhar. A Bíblia não trata palavras como som, ela trata palavras como sementes. E hoje eu quero te mostrar que Deus não quer que tu viva reagindo ao que acontece. Ele quer que tu viva criando o que acontece, com base na fé que tu declara. Vamos para a palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com alegria, e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em cantos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerão murtas. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Olha o que Deus está dizendo. A palavra não volta vazia. Isso significa que a palavra é enviada, a palavra caminha, a palavra trabalha, a palavra produz. Quando Deus diz algo, a palavra sai com o endereço certo e com missão definida. Agora presta atenção. Se somos imagem e semelhança dele, então nossas palavras também têm missão. Nossas palavras também criam caminhos. Nossas palavras também aterrissam na terra da nossa vida e produzem algo. A questão é, o que tu está plantando? Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, versículo 45. Se o coração está cheio de medo, a boca semeia derrota. Se o coração está cheio de fé, a boca semeia vitória, e Provérbios pega ainda mais profundo. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Ou seja, a língua é uma arma, ou tu fere, ou tu cura, tu destrói, ou tu constrói. Tem gente que nunca percebeu que a vida amarga que vive começou com palavras amargas que repetiu durante anos. E tem gente que hoje vive milagres, porque insistiu em declarar fé mesmo enxergando tempestade. Quando Deus disse que haja luz, a luz surgiu como se estivesse esperando pela ordem. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, até a morte obedeceu. E quando ele disse, tempestade, acalma-te, o vento se rendeu. Agora respira fundo e entende isso. Se a criação inteira obedece à voz de Deus, então a criação também responde à palavra que tu libera com fé, porque a fé conecta tua boca ao poder de Deus. Deus promete, espinheiro vira pinheiro, sarça vira murta, seca vira jardim, caos vira caminho. Ou seja, a palavra certa,
no solo certo, gera fruto certo. E se hoje tu tá colhendo espinheiro, não te desespera. Semente errada dá fruto errado, mas semente certa também dá fruto certo. E Deus está te convidando hoje a mudar as sementes que saem da tua boca. A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro. Colossenses 3, versículo 15. A palavra que tu fala modela o que tu sente. Tu fala paz, e o corpo responde. Tu fala medo, e o corpo desaba. Tu fala esperança, e a alma levanta. Tu fala fé, e o espírito se fortalece. Por isso Jesus insistia: não temas. Ele não dizia isso para te repreender. Ele dizia porque sabia que palavras moldam emoções, e emoções moldam decisões, e decisões moldam destino. Se tu pode, dá uma respirada mais profunda agora, coloca a mão no peito e deixa essa presença de Deus te envolver. Agora nós vamos declarar palavras que vão semear paz, cura, direção e vitória na tua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, hoje eu oro por cada pessoa que está chegando aqui com a alma cansada de repetir palavras de dor e colher frutos de angústia. Hoje, Pai, começa um tempo novo. Que toda palavra negativa que foi liberada no passado seja cancelada agora pelo poder da Tua graça. Que toda semente ruim plantada pela dor, pela ansiedade, pelo medo, seja arrancada em nome de Jesus. E que agora, sementes de fé, esperança, cura, coragem e paz sejam plantadas no coração dessa pessoa. Senhor, a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Então eu declaro que Tua palavra de cura encontre esse corpo, que Tua palavra de paz encontre essa mente, que Tua palavra de consolo encontre essa alma, que Tua palavra de provisão encontre esse lar, que Tua palavra de direção encontre esse caminho. Eu profetizo em nome de Jesus. Espinheiro vai virar jardim, seca vai virar fonte, deserto vai florescer, e o que parecia impossível vai se tornar testemunho. Senhor, muda agora a atmosfera. Tira o peso, tira o medo, tira o desânimo e coloca ousadia, fé, alegria e visão renovada. Que essa pessoa aprenda a declarar vida, a declarar vitória, a declarar cura, a declarar esperança, a declarar promessas. Senhor, continua falando com essa pessoa agora, porque Tu sabes exatamente o que ela viveu hoje. Tu sabes o que tirou o sono dela. Tu sabes os pensamentos que machucaram, os medos que apertaram, e até aquelas palavras que ela mesma lançou, sem perceber que estavam ferindo o próprio futuro. Por isso, Pai, entra agora nos lugares mais escondidos da alma dela. Entra naquele ponto em que ela mesma não consegue mexer. Entra naquela memória antiga que ainda dói. Entra naquele trauma que moldou a forma dela falar e pensar. Entra, Senhor, naquele hábito silencioso de se diminuir, de se sabotar, de dizer, não vai dar, de declarar derrota antes mesmo da batalha começar. E transforma isso com a Tua luz. Traz cura para o coração que cansou de acreditar. Traz descanso para a mente que está sempre em guerra. Traz esperança para essa alma que já pensou em desistir. Senhor, derrama sobre essa pessoa a Tua paz. Aquela paz que não depende de circunstância. Aquela paz que guarda a mente. Aquela paz que abraça o coração. Que agora, nesse momento, cada pensamento destrutivo seja desmontado e substituído por pensamentos alinhados à Tua palavra. Que ela consiga declarar: eu não sou o que o medo diz. Eu não sou o que a ansiedade grita. Eu não sou o que o trauma tentou me convencer que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E que essa declaração comece a levantar ela por dentro. Senhor, eu oro pela mente dessa pessoa. Acalma os pensamentos corridos.
Abaixa o volume da ansiedade, alinha o foco, tira o caos mental, dá clareza, dá a direção. E coloca nela, Pai, a ousadia de declarar vida, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Que ela aprenda a falar fé no meio da dúvida. Que ela aprenda a falar esperança no meio da dor. Que ela aprenda a falar vida no meio da morte emocional. Que ela aprenda a falar paz no meio da tempestade. Porque a tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então hoje, enche esse coração com o que vem do céu. Preenche com amor. Preenche com coragem. Preenche com força. Preenche com promessa. Preenche com identidade. Preenche com o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo entra, não fica vazio, não fica sombra, não fica destruição. Fica luz, fica ordem, fica vida, fica propósito. Senhor, eu oro agora por cada ambiente que essa pessoa frequenta. Toca no lar dela, toca no trabalho dela, toca na família dela, toca nos relacionamentos dela, toca no círculo social dela. Que cada palavra que ela liberar nesses ambientes mude a atmosfera onde ela pisar. Que ela seja aquela pessoa que chega e traz paz, chega e traz leveza, chega e traz consolo, chega e traz fé. Senhor, abençoa a boca dessa pessoa. Sim. Consagra as palavras dela. Que ela nunca mais use os próprios lábios para destruir o que o Senhor está construindo. Que ela nunca mais repita frases de derrota. Que ela nunca mais declare palavras de fracasso. Que ela nunca mais amaldiçoe o futuro dela por causa do medo do presente. E que a partir de hoje, cada frase dela seja como Isaías 55, uma palavra que sai com propósito, que não volta vazia, e que prospera no caminho para o qual foi enviada. Senhor, eu oro agora por todas as áreas específicas que essa pessoa representa diante de Ti. Eu oro pelos sonhos dela, os sonhos que ela tem medo de contar, os sonhos que ela acha grandes demais, os sonhos que ela acha pequenos demais, os sonhos que ela engavetou, os sonhos que ela esqueceu, os sonhos que ela acha que já perdeu a hora. Traz esses sonhos de volta à vida. Sopra neles, Espírito Santo, renova a esperança, renova o desejo, renova o fogo de viver. E coloca palavras de fé na boca dela, para que ela declare o que Tu ainda vais fazer. Eu oro pela saúde dela, pelo corpo, pelo emocional, pela imunidade, pelos hormônios, pelo sono, pela energia, pela disposição. Senhor, cura o que a medicina não alcançou, restaura o que o desgaste levou, fortalece o que a rotina abalou, protege o que a ansiedade inflamou, e que ela declare saúde, porque Tu és o Deus que cura. Eu oro pela vida financeira dela, por portas abertas, pelo trabalho, pelas oportunidades, pelos projetos, pelas habilidades, pelos dons, pelas sementes que ela planta. Que Tu abençoes o esforço, multipliques os resultados e dês sabedoria para administrar tudo. Que ela aprenda a declarar prosperidade, não como ambição, mas como confiança no Deus que provê. Eu oro pelos relacionamentos dessa pessoa. Sara feridas antigas, reconstrói pontes quebradas, ajusta o que precisa ser ajustado, fecha ciclos que precisam acabar e abre caminhos novos, saudáveis, leves e cheios de propósito. Senhor, eu oro pelo futuro dela. Guia cada passo, fecha portas que não vêm de Ti, abre caminhos que ela não enxergava e dá coragem para ela andar por onde o Senhor mandar. Que ela declare: eu sei em quem tenho crido, e que essa fé seja o combustível para a jornada. Senhor, coloca sobre essa pessoa um manto de paz agora, uma paz que dá para sentir no peito, uma paz que chega a arrepiar, uma paz que invade a sala, o quarto, o carro, onde quer que ela esteja nesse momento.
Que ela sinta a tua presença envolvendo ela, como um abraço quente, como um descanso profundo, como um renovo espiritual. E que ela termine essa oração com a certeza: a palavra que sai da minha boca, alinhada com a palavra de Deus, cria o meu amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, minha querida, se essa oração falou contigo de alguma forma, então fica com essa última verdade antes de tu ir. A palavra que tu declara hoje constrói o futuro que tu vai viver amanhã. Então escolhe declarar vida, escolhe declarar fé, escolhe declarar o que o céu diz sobre ti. E agora eu quero te fazer um convite especial. Se tu sentiu a presença de Deus aqui, se tu sentiu paz, se tu sentiu direção, ou até se tu chorou aí sem saber explicar, não vai embora sem fazer parte dessa família aqui do Bíblia Pop em orações. Aqui tu nunca ora sozinho, aqui tu nunca luta sozinho, aqui sempre vai ter uma palavra que te levanta, uma oração que te fortalece, uma mensagem que faz teu coração voltar a respirar. Então já te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um "eu recebo" nos comentários, porque isso aqui não é só engajamento, é fé declarada, é profecia ativada, é tua boca alinhada com o céu. E se tu quiser ajudar essa mensagem a alcançar mais vidas, deixa teu like, compartilha com alguém que tu ama e manda esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir que a palavra de Deus nunca volta vazia. Obrigado por ficar até aqui. Obrigado por permitir que essa oração entre na tua vida. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de paz e te acompanhe em cada detalhe do teu dia. E lembra, tua palavra tem poder, tua fé tem voz, e o céu responde quem declara com o coração. Até o próximo vídeo, e que Deus te surpreenda ainda hoje.